E começa falando sobre a guerra no Oriente Médio. A mídia iraniana relatou novos ataques dos Estados Unidos na província costeira do Irã, onde está localizada uma usina nuclear. O presidente Donald Trump ameaçou intensificar ainda mais a ofensiva caso Teherã continue disparando contra navios no Estreito de Hormuz. O Ministério da Saúde do Irã informou que 14 pessoas morreram em ataques nos últimos 2 dias. O nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, traz detalhes dessas últimas informações. Américo, boa tarde. O que você conta para atualizar a gente sobre essa tensão no Oriente Médio, agora sem prazo para acabar? Pois é, Tainá, muito boa tarde para você, boa tarde para o Uribe, para todo mundo que está com a gente. Nós temos notícias muito preocupantes hoje, na verdade, com relação a essa escalada da violência entre os Estados Unidos e o Irã. Em primeiro lugar, é o 3º dia já de ataques pesados de um lado contra o outro. Nos 2 dias anteriores, a gente teve ataques durante a madrugada. Hoje nós estamos tendo ataques diurnos, ataques muito parecidos com aqueles que a gente via no auge da guerra. Além disso, até aqui, a gente tinha visto ataques dos Estados Unidos basicamente contra posições militares do Irã, muito na costa ali, para impedir novos ataques contra navios que tentam passar pelo Estreito de Hormuz. A reação do Irã tinha sido contra bases específicas em alguns países do Oriente Médio. Hoje, nós começamos a ver os Estados Unidos atingindo também outros pontos mais no interior do Irã. Inclusive, 2 pontes ferroviárias que foram destruídas, ligando inclusive a cidade de Mashhad, onde vai ser enterrado daqui a pouco o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei. O Irã protestou duramente contra esses ataques, dizendo inclusive que poderiam ser crimes de guerra por conta de serem infraestruturas civis. O Irã também começou a atacar um 4º país hoje. Agora há pouco tentou atingir bases militares dos Estados Unidos na Jordânia. Então já temos ataques do Irã contra o Bahrein, o Kuwait, o Catar e agora a Jordânia, um país que faz fronteira com Israel. O tráfego marítimo no Estreito de Hormuz também diminuiu muito, especialmente naquela rota que é mais próxima do Sultanato de Omã, justamente aonde o Irã promete atacar navios que eventualmente tentem passar por aquela região. E nós temos uma escalada muito séria do ponto de vista retórico pelos 2 lados também. O ministro das Relações Exteriores do Irã acabou de conversar com o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, que é o país que está tentando mediar todo esse conflito, e condenou o que ele chamou de aventuras militares dos Estados Unidos, prometendo inclusive atacar e atacar duramente as unidades militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Ninguém mais está falando neste momento sobre negociação, ninguém mais está falando sobre aquele acordo que ontem o presidente Donald Trump disse que tinha acabado, aquele acordo provisório que abriu espaço para uma negociação entre os dois, e todos estão concentrando numa retórica muito violenta, muito belicosa e também nesses ataques militares dos 2 lados, inclusive ampliando aí o teatro de operações. Então, a gente tem péssimas notícias, inclusive com o número de mortos que vem crescendo. Até essa manhã a gente tinha 14 mortos no Irã e esse número tende a aumentar por conta da violência dos ataques neste momento entre os 2 lados. Américo Martins, hoje o falecido líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, vai ser sepultado em uma cerimônia restrita à família. Sabemos se o sucessor dele e filho, Mojtaba Khamenei, vai comparecer ao funeral, porque a imagem dele é um mistério. A gente não conseguiu vê-lo ainda, a gente só ouviu a voz dele em alguns áudios divulgados pelo governo iraniano. Exato, Uribe. Essa é uma grande questão. Até agora a gente não tem a confirmação da presença pública do Mojtaba Khamenei nesse funeral. São 6 dias já em que os iranianos estão prestando homenagens ao pai dele, ao ex-líder supremo, que ele sucedeu. Várias autoridades iranianas compareceram a essas homenagens. O corpo foi levado, inclusive, ao Iraque, o país vizinho, onde existe uma minoria xiita muito importante. Autoridades do Iraque também prestaram suas homenagens e até agora nada do Mojtaba Khamenei. Existe a informação de que ele teria sido ferido, possivelmente gravemente ferido, no ataque que
eliminou o pai dele. Naquele ataque, logo no primeiro dia do conflito entre Estados Unidos e Israel e o Irã, o Ali Khamenei foi morto, a mãe do Mojtaba Khamenei, mulher do Ali Khamenei, também foi morta e a mulher do Mojtaba foi morta nesse ataque. Ele teria ficado gravemente ferido e até agora não apareceu publicamente. Não temos sequer um vídeo ou uma fotografia recente dele desde que ele assumiu o poder no Irã. Se ele não comparecer, e nós temos pouco tempo agora, porque o corpo vai ser sepultado daqui a pouco lá na cidade de Mashhad, se ele não aparecer, Uribe e Tainá, nós vamos ter dúvidas muito fortes que vão crescer muito sobre dois aspectos. Em primeiro lugar, sobre o estado de saúde dele. Será que ele está de fato bem o suficiente para estar governando o Irã? E segunda questão, mais importante ainda, será que de fato ele está no poder no Irã? Porque todo esse funeral, a grandiosidade dessas homenagens, isso foi feito de propósito, para mostrar para o público no Irã que o regime está intacto, que o regime continua no poder. E para o resto do mundo, era uma mensagem de desafio, uma mensagem de perdemos o nosso líder, mas não perdemos a guerra. Então foi tudo muito orquestrado, muito desenhado esse funeral. E se o Mojtaba Khamenei não aparecer em público, os questionamentos sobre quem está de fato no poder vão ficar cada vez mais evidentes. A gente sabe, no entanto, que quem tem dado as cartas de verdade politicamente é a Guarda Revolucionária do Irã. A Guarda Revolucionária que é muito radical, muito nacionalista e que tem, inclusive, decidido sobre ataques no Estreito de Hormuz. É uma guarda mais radical ainda do que era o antigo regime no Irã. Houve uma transição, mas foi uma transição que piorou a situação dentro do Irã. E se o Mojtaba Khamenei não aparecer em público, vão ter mais questionamentos ainda sobre quem, afinal, está no poder junto com a Guarda Revolucionária no Irã. Valeu, Américo. Obrigada pelas atualizações. A gente volta a falar de guerra no Oriente Médio contigo em instantes. E ainda repercutindo esse assunto em conexão com a CNN Internacional, essa nova troca de ataques entre militares dos Estados Unidos e do Irã, da qual falava o Américo, acontece também, como ele contava para a gente, em meio ao funeral do líder supremo, Ali Khamenei, que deve ser enterrado hoje. No quadro Bastidores pelo Mundo, a gente traz o correspondente da CNN, o Fred Pleitgen, direto de Teherã. Ele fala sobre essa escalada também. Vamos ver. Certainly seems though things could be escalating once again between the United States and Iran. After the past 2 nights, really, we have had or seen some airstrikes in the coastal areas of Iran by the United States and the Iranians retaliating. So it certainly seems as though now things really heating up once again, as for the first time in quite a long time, we're actually seeing during the day some of these strikes apparently taking place. You just mentioned those air raid sirens in Jordan, with the Iranians possibly firing some missiles towards U.S. military installations there. But you also talked about some of those strikes that were reported in Iran not too long ago today. Those appear to be around the vicinity of the Bushehr nuclear power plant, the Iranians are saying. We don't have any confirmation from the U.S. yet that they struck that area. That's in sort of the northern part of the Persian Gulf. The Iranians also have some military bases there. We'll wait and see what exactly may have been struck there and what exactly is behind those reports. However, the Iranians certainly are upping the rhetoric as well. The Iranian Foreign Ministry coming out and saying that the U.S. military action that we've seen over the past 42 hours, in their mind, constitutes a war crime, as the Iranians put it. They're especially angry at 2 railway bridges in the northeastern part of Iran that have been struck. Those railway bridges, extremely important on this day because, of course, today, the slain supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, is set to be laid to rest in the eastern city of Mashhad. And those railway bridges are the railway line that connect Tehran, the capital, to Mashhad. So the Iranians are saying that caused a lot of disarray, and they certainly are taking very badly to those strikes that took place.